São poucas melodias na história da música que você conhece, mesmo sem saber que banda tá tocando. Mas tem uma que literalmente virou um hino de estádio. Vem comigo, ó. E por trás dessa música simples, a gente tem dois gênios da arte, da estética e do rock. Hoje eu vou te contar a história fascinante de Jack e Meg White, uma dupla que saiu de Detroit nos anos 90 para revolucionar o que a gente conhece como banda. E você sabe o que faz o The White Stripes ser uma banda tão icônica? Eles fizeram uma combinação única de música, audiovisual e design. E o melhor lugar para aprender a dominar essas técnicas é na EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas é o lugar ideal para você alavancar sua carreira e realmente aprender conceitos e técnicas. Se você curte um conteúdo mais aprofundado, como esse aqui do canal, com certeza vai curtir as aulas da EBAC. Eles têm mais de 150 cursos e mais de 90 mil alunos. Por exemplo, na parte do audiovisual, você pode se especializar em edição de filmes, fotografia e roteiro. Em design, você também pode aprender design gráfico, mas também pode se aprofundar na história da arte. E o curso de produção musical é super completo. Lá você conhece as etapas fundamentais para a criação musical, da gravação de vocais e instrumentos até o lançamento em plataformas digitais, produzindo suas próprias músicas e de outros artistas, criando e lançando um single do zero. Tem acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado para corrigir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso, além de implementar uma gestão estratégica e inovadora para o sucesso em seus projetos. Então você sai do curso no caminho certo para uma carreira promissora. Por isso a gente preparou para você o cupom 200 do Aprofundo, que dá R$200 de desconto válido para todos os cursos, mas corre porque o cupom é por tempo limitado, hein? Aqui no canal sou eu que faço a edição, a gravação, o roteiro, o design e às vezes até as músicas. Por isso que eu recomendo muito a EBAC para você aprender esse tipo de conteúdo. O link está na descrição e no comentário fixado. Como eu sempre digo, a arte revoluciona e a EBAC é a parceira ideal para isso. Meg White, com seus 22 anos, trabalhava no restaurante Memphis Smoke em Detroit. Lá ela conheceu um estudante de 21 anos do último ano da Cass Technical High School, chamado John Anthony Gills, ou Jack. Ele ia ao restaurante em várias noites de microfone aberto para recitar os seus poemas. Logo, os dois se tornaram amigos e, posteriormente, namorados. Em 1996, eles se casaram e Jack adotou o sobrenome de Meg, tornando-se Jack White. Jack era originalmente baterista e tocava em outras bandas da região de Detroit. Em 1997, Meg sentou na bateria de Jack e começou a tocar. Assim, agora com Jack White na guitarra, decidiram montar o The White Stripes. O nome da banda tem uma conexão direta com o sobrenome dos dois, White, e também é uma referência àquelas balas de menta tradicionalmente listradas em vermelho e branco que Meg adorava. E as listras são uma parte importantíssima do conceito da banda que já teve destaque logo em seu começo. A estética de listras e a paleta de cores vermelho, branco e preto tornaram-se um tema icônico para a banda, presente em sua identidade visual, capas de álbuns e roupas usadas durante as apresentações. Esse nome e a identidade visual associada a eles ajudaram a banda a criar uma marca reconhecível e distinta no mundo da música. E isso tudo estava lá desde o primeiro show. Eles receberam uma ótima oferta da Bobsled Records em 1997 para lançar o seu primeiro disco, mas recusaram. O motivo? O logotipo da Bobsled não tinha as cores da banda e não podia ser retirado do encarte. Então, os seus dois primeiros singles, Lafayette Blues e Let's Shake Hands, foram lançados pela Italy Records, uma empresa com um logotipo preto e branco. A banda, na verdade, era uma dupla, uma combinação que não era tão comum no mundo do rock, porque eles não tinham baixo. Nesses dois singles, a gente pode notar que o som do The White Stripes pode ser descrito como uma fusão crua e minimalista de rock, blues e punk. Seu estilo musical é caracterizado por riffs de guitarra intensos e poderosos, uma percussão simples, porém impactante, e letras que sempre estão contando alguma história maluca. A abordagem menos é mais, usando apenas guitarra, vocais e bateria,
proporcionou um som despojado, mas ainda assim dinâmico e energético. Do blues tradicional, o grupo bebeu dos sons do Delta Blues com artistas como Sun House, Robert Johnson e Blind Willie McTell. Esse legado do blues pode ser claramente percebido em faixas como o cover de Sun House, Def Leppard e a ótima Ball and Biscuit. Além disso, o rock clássico e o punk desempenharam um papel fundamental em sua evolução musical. A gente pode notar a influência de gigantes como The Kinks, Led Zeppelin e The Stooges. E para me acompanhar nesse vídeo, eu estou usando uma tonante Starlight lá dos meus amigos do Estúdio 218. Então se você gosta de guitarras vintage e desse tipo de conteúdo, cola no canal deles que está aqui na descrição. A atitude rebelde do punk é evidente na abordagem faça você mesmo adotado pelo The White Stripes. A banda mostrou a sua versatilidade ao flertar com o folk e o country, o que fica evidente em músicas como Hotel Yorba e I'm Bound to Pack It Up. Por fim, não se pode esquecer da influência do movimento Garage Rock Revival do início dos anos 2000. O The White Stripes, sendo um membro destacado desse movimento, caminhou lado a lado com bandas contemporâneas como The Strokes e The Hives, todas explorando e redefinindo os contornos do rock da época. O primeiro álbum, intitulado The White Stripes, foi lançado em 1999. Ele é cru, minimalista, despojado e longe dos excessos, porque só tem guitarra, vocal e bateria. O álbum gerou interesse nos fãs de rock e nas rádios, mas o que chamou mais atenção foi a química de Jack e Meg White no palco. A dupla não tinha uma lista de músicas para seguir e ia decidindo tudo na hora, fazendo a espontaneidade do seu som se tornar ainda mais evidente. Em 2000, o casal se divorciou. Por muito tempo, Jack e Meg se apresentaram ao público como irmãos. No entanto, essa narrativa foi desmentida quando documentos do divórcio revelaram que eles eram, na verdade, ex-marido e ex-mulher. A escolha de se identificar como irmãos pode ter sido uma maneira de desviar a atenção da sua vida pessoal e focar na música, ou simplesmente uma abordagem de marketing para adicionar um elemento de mistério à banda, algo que eles sempre adoraram fazer. Em 2000, The Still é o segundo álbum de estúdio do The White Stripes. De estúdio é só modo de falar, pois foi gravado na sala de estar de Jack em uma fita analógica. O título e a capa referem-se ao movimento artístico holandês do início do século XX, que se caracterizava por sua abordagem minimalista, com foco nas formas fundamentais e nas cores primárias, assim como a proposta da banda. Ele mantém também a energia crua e a paixão do álbum de estreia, mas adiciona camadas de sofisticação e maturidade. Então, White Blood Cells, lançado em 2001, é o terceiro álbum de estúdio. Esse álbum marcou um ponto crucial na história da banda, sendo amplamente reconhecido como o trabalho que catapultou The White Stripes para o mainstream. O álbum foi responsável por solidificar o lugar da banda no cenário do rock no início dos anos 2000, com faixas como Fell in Love with a Girl, e Dead Leaves and Dirty Ground. A banda conseguiu capturar a atenção de um público mais amplo. Fell in Love with a Girl, aliás, tem esse tom punk, sujo e enérgico que é uma das minhas preferidas. Em 2003, as atenções estavam voltadas para a banda, que tinha a promessa de fazer um álbum tão bom quanto White Blood Cells. E quando Elephant saiu em 2003, a crítica e o público sabiam que eles estavam diante de uma obra-prima. Aqui nós temos vários sucessos como I Just Don't Know What to Do With Myself, um cover de Burt Bacharach, In the Cold Cold Night, cantado por Meg White, e The Hardest Button to Button. Mas o maior destaque desse álbum, claro, foi a sua faixa de abertura Seven Nation Army. Jack compôs o riff principal de Seven Nation Army durante uma passagem de som em Melbourne, na Austrália, em 2002. O título da música foi inspirado por uma memória de infância. Quando criança, o Jack costumava se referir a Salvation Army
como Seven Nation Army. Jack disse em algumas entrevistas que queria guardar esse riff para ser o próximo tema de James Bond. Curiosamente, em 2008, Another Way to Die foi o tema de James Bond Quantum of Solace, escrito e produzido por Jack White com a participação de Alicia Keys. A letra de Seven Nation Army é enigmática, mas ao longo dos anos, Jack foi revelando sobre o que ela se tratava. Basicamente, era uma música sobre fofoca, da disseminação de mentiras e da reação da outra pessoa a isso. Surgiu da frustração de ver os seus amigos fazerem isso uns com os outros e no final se tornou uma metáfora para coisas pelas quais ele e Meg estavam passando. No fim, virou uma música sobre resiliência. Apesar de simples, a linha de guitarra dessa música tem muitas camadas interessantes. Viu, mas se você tá gostando desse vídeo, que tal se inscrever aqui no canal e deixar um like? Isso me ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdos assim pra vocês. E se você quiser assistir os vídeos antes de todo mundo, me ajudar a escolher os temas e também trocar uma ideia comigo, faça parte do Clube Aprofundo. Se o valor couber no seu bolso, você vai fazer parte de uma comunidade incrível aqui no YouTube. O convite tá feito, brigadão por estar assistindo. O riff principal tem esse som grave e seco e muitas pessoas acham que ele é tocado com um baixo, mas na verdade não é. Esse pedal de efeito faz com que a guitarra fique uma oitava abaixo, ou seja, fique com um som mais grave. O Jack White sempre gostou de usar esses pedais e efeitos bem malucos nas suas músicas. Esse tempero que ele dá ao som, deixando mais sujo e distorcido, é uma identidade muito marcante das suas guitarras. Outro exemplo muito legal é o da música Blue Orchid. Se liga como é que é o riff sem efeito nenhum. Agora, olha como é que fica com os pedais ligados. Incrível, né? Agora, o riff de Seven Nation Army fez muito sucesso porque ele é muito fácil de tocar na guitarra e é uma das primeiras músicas de rock que a gente aprende. Só que a guitarra original dessa música é construída de uma maneira totalmente diferente. Vamos lá, na maioria das vezes que você pega uma guitarra ou um violão, ele vai estar afinado em uma afinação padrão, que é a seguinte: Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi de novo. Esse é o padrão. A maioria das pessoas aprende a tocar com essa afinação. Só que o Jack White utiliza uma ferramenta chamada slide, que é essa estrutura cilíndrica aí. Na guitarra, você pode ver que tem uma linha separando as notas que a gente chama de traste. Ela serve para mutar o som levemente quando você desliza o dedo entre cada nota da guitarra. Só que o slide ele não encosta nesses trastes, fazendo o som ser contínuo. Então, o que o Jack fez foi mudar a afinação da guitarra para o que a gente chama de Lá aberto. Então, quando eu toco todas as notas soltas, ela forma um acorde de Lá automaticamente. É mágico, né? E é assim que o Jack White faz o riff de Seven Nation Army ser tão potente. E
pra você que é músico e acha que eu tô explicando de um jeito muito simplista ou que tá faltando informação, calma. Esse vídeo é um vídeo pra todo mundo, até pra quem não é músico, então eu tô tentando deixar a linguagem o mais simples possível, beleza? No documentário It Might Get Loud, Jack White demonstra o riff para o Jimmy Page do Led Zeppelin e o The Edge do U2, que tocam todos juntos. Quem gosta de música e principalmente de guitarra vai ter um troço assistindo esse documentário porque ele é incrível do início ao fim. O hit do The White Stripes também ganhou um clipe icônico. Ele apresenta uma série de triângulos em formatos de pirâmide que vão aparecendo repetidamente, quase como uma hipnose. Os clipes do The White Stripes sempre foram extremamente criativos e inovadores e chamavam muito a atenção, principalmente se você tivesse de boa assistindo a MTV na época. Seria impossível não ficar vidrado naquelas cores, no som e na estética. O clipe de The Hardest Button to Button é muito marcante e já foi referenciado em diversos lugares. Ele mostra Jack e Meg tocando pela cidade enquanto seus instrumentos e amplificadores se multiplicam por onde eles passam. Aí você pode pensar, legal a ideia, né? Foi tudo feito na pós, né? Efeitos especiais. Que nada. Eles tinham um monte de baterias e amplificadores iguais e fizeram tudo de verdade, só cortando e sincronizando tudo na edição depois. Já tá imaginando o trabalhão, né? Pois é, Fell in Love with a Girl é um stop motion feito de Lego, emulando a banda tocando. The Denial Twist brinca com as proporções em vários cenários por onde a banda passa, dando um nó no cérebro para entender como tudo foi feito. Dead Leaves and Dirty Ground usa projetores para simular memórias de uma casa onde somente a solidão está presente. Todos esses clipes foram dirigidos por Michel Gondry, o mesmo diretor do excelente Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. O Jack White também é obcecado pelo número 3. Na concepção dele, o número 3 simboliza uma perfeição, uma simplicidade, uma autenticidade na música. Ele acredita que a restrição pode, muitas vezes, levar à criatividade. Nesse sentido, o número 3, sendo o número mínimo necessário para criar um padrão ou forma como um triângulo, simboliza essa simplicidade e pureza. São 3 cores primárias, temos a Santíssima Trindade no cristianismo, as 3 cores da banda, as 3 notas para se construir um blues e o nome da gravadora de Jack, Third Man Records. Agora, precisamos falar sobre Meg White. Na época, e para ser sincero, até hoje, muitos criticam seu estilo de bateria por ser simples e limitado. Só que, ironicamente, essa visão é simples e limitada. Deixa eu te dar alguns porquês. O The White Stripes ficou ativo por 14 anos, se estabeleceu como uma das bandas de rock mais influentes da era moderna, se apresentando em estádios lotados. A banda é enraizada em gêneros como o garage rock, o punk e o blues. E esses estilos valorizam mais a expressão honesta do que a técnica. O estilo de tocar bateria de Meg, apesar de simples, é poderoso e instintivo. Além de tocar, Meg também forneceu vocais para várias músicas. É claro que existe um argumento sexista no meio de tudo isso, e que muito desse burburinho que se faz contra Meg é justamente por ela ser mulher e por ter uma personalidade introvertida. Por isso, dizer que Meg é limitada por utilizar uma bateria simples é o mesmo que dizer que o Jackson Pollock era limitado por usar somente riscos de tinta, ou o Basquiat era limitado por utilizar figuras cruas e sem virtuosismo. Meg é tudo que o The White Stripes precisava. Sua bateria pode não ter sido tecnicamente sofisticada, mas era poderosa, distinta e, principalmente, sua música era honesta. Ela não tentou imitar outros bateristas e seguiu com a sua personalidade. Mas agora, como é que Seven Nation Army virou um canto quase obrigatório em jogos de futebol? A história que se conta é que o clube de futebol belga Brugge estava prestes a enfrentar o Milan da Itália na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Enquanto faziam um esquenta antes do jogo, os torcedores do Brugge, conhecido como Exército Azul, ouviram o famoso riff da música no rádio do bar e começaram a cantar junto. Levaram um canto pelas ruas até o estádio, marcando o início desse fenômeno. Desde então, sempre que o Brugge marcava um gol, o Exército Azul cantava o riff, que é fácil de decorar e poderoso de cantar. O hino foi adotado por times locais e nacionais por todo o continente e entrou para o repertório de músicas de estádios, com a própria FIFA usando em vários jogos. O reconhecimento também veio quando a banda conquistou seus 2 primeiros Grammys na categoria de Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Canção de Rock.
Em 2005, Get Behind Me Satan marcou uma mudança significativa no som da banda em comparação com seus lançamentos anteriores, tanto pelo uso inovador de novos instrumentos, quanto pelo afastamento do som cru e minimalista que caracterizava os seus álbuns. Isso pode soar como um caminho torto no meio da trajetória da banda, mas não foi o caso. O álbum é cheio de músicas incríveis, tanto pelos riffs pesados e chicletes, quanto pelas músicas com piano ao invés de guitarra. Aliás, no ano do lançamento desse álbum, a banda fez um show em Manaus no dia 1º de junho. E por saber que várias pessoas estavam do lado de fora assistindo ao show por telões, Jack e Meg resolveram sair do palco e tocar para o pessoal que estava lá fora, gerando uma comoção gigantesca. Em 2006, Get Behind Me Satan ganhou um Grammy como o melhor álbum de música alternativa. Logo após, Ick Thump foi lançado em 2007 e é o 6º e último álbum de estúdio da banda. A faixa título se tornou um dos singles mais conhecidos da banda. Curiosamente, tem uma semelhança com o riff de 1406 do Mamonas Assassinas. Ainda em 2007, em 16 de julho, o The White Stripes fez história com um show considerado o mais curto da história. Eles fizeram um show de graça, subiram no palco e tocaram uma nota, e deu. Foi isso. E chegamos em 2010, quando é lançado o Under Great White Northern Lights, que é um álbum ao vivo e um documentário. O projeto documenta a turnê de 2007 da banda pelo Canadá, durante a qual eles se apresentaram em cada província e território do país. E então, a banda anunciou oficialmente sua separação em 2 de fevereiro de 2011. Em uma declaração compartilhada em seu site oficial, eles explicam as suas razões. No anúncio, eles dizem: "A razão não se deve a diferenças artísticas ou à falta de interesse em continuar, muito menos por motivos de saúde, já que tanto Meg como Jack estão bem. O The White Stripes pertence agora a você, e você pode fazer com ele o que quiser. A beleza na arte e na música é que ela pode durar para sempre se as pessoas quiserem. Obrigado por compartilharem essa experiência. O seu envolvimento jamais será esquecido por nós e somos realmente gratos por isso." Meg White, por sofrer com crises de ansiedade desde o começo da banda, depois do seu término, nunca mais foi vista em público. Agora, o que me deixa mais fascinado pela banda é essa espontaneidade da arte que eles criaram. É complexo imaginar que, ao mesmo tempo que tudo era pensado minuciosamente, como as roupas e os clipes e as cores, a sua música era simples, mas não na sua construção, na sua intenção. E é por isso que nunca vai existir uma banda como The White Stripes, porque tudo era sobre autenticidade. A banda começou, fez sucesso e terminou na hora que eles achavam que era certo. E não, eu não tô sendo saudosista e dizendo que hoje não existe autenticidade na música, porque existe sim. A gente só tá acostumado a consumir o que o algoritmo nos dita e o que o streaming nos entrega de mão beijada. Mas se a gente for procurar, se a gente tiver uma visão ativa disso, a gente acha ouro muito fácil. Mas eu quero deixar esse ouro mais perto de você. Por isso eu quero sugerir uma atividade. Aqui nos comentários, coloca o nome do seu projeto, uma breve descrição sobre o que ele é e também um link. Pode ser música, arte, cinema, artesanato, enfim, qualquer coisa. Pode ser um projeto seu, pode ser um projeto de um amigo, pode ser um projeto de alguém que você admira, enfim, não importa. Agora, se o projeto é seu e você acha que nunca vai chegar lá, olha o que o Jack e a Meg achavam do The White Stripes. I don't think so. I don't think I don't think that this band is ever going to be that big, you know. It's only for 2 people to get even this attention. That's pretty amazing, a 2-piece band from Detroit to get some sort of attention like that. So I don't think it's ever going to be big, like we're going to be playing arenas or anything like that. It just couldn't, you know, you can't. We don't write songs that are going to be, you know, top 40 hits or anything like that. Todo mundo tem as suas dificuldades pelo caminho e eu desejo sorte pra todos. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi com essa banda é que ser quem você é já é um baita de um diferencial.
Oi, eu sou o Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para bastidores e outros tipos de conteúdo, você me segue lá no Instagram, @aprofundideias. Lá a gente ainda tem poucos seguidores, então se você quiser saber como é que eu gravo, como é que eu faço os meus roteiros e vários bastidores aqui do canal, me segue lá. Também tem conteúdo no @aprofundo no TikTok. Se você quiser me dar uma força ainda mais, manda esse e outros vídeos do Aprofundo pro seu canal de React favorito. E se você tem um canal de React e tá me assistindo agora, muito obrigado. Se você gosta de música, eu já fiz um vídeo sobre o Restart, já fiz um vídeo sobre o Rick Astley e também como as vinhetas da Globo manipulam as suas emoções. É isso, muito obrigado por assistir, tamo junto, até mais.